Galera do ensino médio, pré-vestibulares, concursos civis e militares. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matefis 10.0. Professor Saulo de volta na área depois de um bom tempo, diria que praticamente um mês e meio. Última vez que eu gravei um vídeo tem um bom tempo, mas por razões acadêmicas acabei que eu fiquei mais longe desse canal. Vim trazer um formato de vídeo para vocês um pouquinho diferente, mais um vídeo de uma série de demonstrações matemáticas e dessa vez um teorema bastante interessante em relação a alguns vídeos que eu já gravei desse tema, geometria analítica. Geometria analítica que tem objetos de estudo que são o estudo do ponto, estudo das retas, circunferência e cônicas. As cônicas que no caso são elipse, hipérbole e parábola. E essa parte de geometria analítica, a parte inicial, ela é bastante importante para a gente avançar nos requisitos de retas, nos requisitos de circunferência, distância entre ponto e reta. Vai acabar que a gente utiliza muito essa parte de distância entre dois pontos, que está desenhado aqui, e que é fundamental para questões, desde as mais básicas, que são vistas em provas militares, vestibulares tradicionais no Enem nem tanto, costuma cair uma coisa um pouquinho mais difícil, que pode ser circunferência, questão de retas, geralmente muito pouco da gente ver, questão de geometria analítica, mas vestibulares militares como AFA, SpaceX, EAR, por exemplo, são aplicações mais imediatas, de vestibulares mais imediatos, questões mais imediatas. ESA também, enfim, uma infinidade de questões que podem cobrar essa parte básica de geometria analítica. Gente, o que eu quero dizer? Apresentando a fórmula, a ferramenta da distância entre dois pontos. Vamos utilizar aqui um exemplo bastante interessante, que eu já fiz isso na vida universitária. A gente prova muito mais por indução dedutiva a distância entre dois pontos de uma forma bem genérica. Eu acho, particularmente, essa parte fantástica. Por quê? A gente costuma basicamente verificar a distância entre dois pontos simplesmente andando no lugar onde a gente está, determinando dois pontos quaisquer num plano, já que a gente pode exclusivamente na sala de aula ou em outros espaços determinar dois pontos quaisquer em um espaço, numa sala de aula, por exemplo, e calcular de forma genérica a distância entre esses dois pontos de uma forma matemática. Claro, falando de matemática e talvez até de física para algumas outras aplicações. Por exemplo, aqui em casa existem duas portas, as portas de 2/4, o meu quarto e o quarto ao lado, e eu vou simplesmente caminhar e vou contar quantas unidades existe na distância entre essas duas portas. E a gente vai fazer o caso de estar caminhando para frente. Eu preciso que vocês imaginem a distância horizontal e a distância vertical. A distância vertical a gente vai acabar concluindo, a gente vai acabar contando a referência sendo o professor até a câmera mais ou menos, uma distância assim bem simples. Por exemplo, a gente vai fazer a contagem da distância numérica entre essas duas portas. Vamos lá. Partindo da primeira porta, eu vou contar mais ou menos, vou contar quantas unidades está distante o ponto que está de uma porta até a outra. 1, 2, 3, 4. São 4 unidades. E olha só, determinando isso no plano cartesiano, e geralmente esse é o principal lugar geométrico que essa matéria estuda. Vamos lá. No plano cartesiano, a gente tem
os eixos já conhecidos por vocês. E eu acabei contando, a gente acabou contando a distância entre esses dois pontos. Eu vou colocar mais para cima esses dois pontos que foram percorridos. E olha só, a gente partiu desse ponto que eu vou considerar o ponto zero, a gente vai considerar o ponto zero. Na verdade, eu vou colocar esse ponto... Ah, não, é o suficiente. Ponto zero e o ponto 4. E reparem, essa distância é de 4 unidades. A distância que separa os pontos 0 do ponto 4, e aqui que eu vou estabelecer também as coordenadas em y, para ficar intuitivo da gente pegar. Beleza, são 4 unidades de comprimento. Eu vou colocar 4 UC, 4 unidades de comprimento. E agora nós vamos ver a situação de deslocamento entre dois pontos estando na vertical. E lembrando, a referência sou eu e vou contar a quantidade de unidades de comprimento até mais ou menos próximo da câmera. Estou no ponto 0, 1, 2. Ou seja, a gente contou, e quem quiser já tirar um print dessa primeira situação, a gente acabou contando esse ponto que eu vou chamar de ponto 0. Na vertical ele é considerado ponto 0. E caminhamos até o ponto 2. Ou seja, a distância entre esses dois pontos, no caso, é de 2 unidades de comprimento. Beleza. A pergunta que fica é, dados qualquer dois pontos no plano, qual que é a distância entre esses dois pontos de uma forma mais genérica? Vamos lá. Quem quiser tirar print dessa segunda situação, tá aí. Vamos lá. Finalizando, quase finalizando. Temos aqui o plano cartesiano. Eixo Y e eixo X. Como todo bom ponto no plano cartesiano, o ponto possui coordenadas. Eu vou chamar esse ponto de ponto P, que eu estou colocando agora. O ponto P, ele tem uma coordenada x0. E tem uma coordenada em y chamada de y0. Beleza. Eu vou colocar um outro ponto, que pode estar em qualquer lugar desse plano, e vou acabar colocando ele mais ou menos aqui. Ele possui coordenadas x e y. Professor, poderia alterar a ordem desses pontos matematicamente falando? Poderia. Aqui é uma convenção que eu estou fazendo. Eu vou chamar esse ponto de Q. Esse ponto de P. E a pergunta que fica é, qual que é a mínima distância, a menor distância que está entre esses dois pontos? Vamos fazer uma ligação desses dois pontos aqui para a gente ver o que acontece? Ótimo. Tá aí. Gente, repara numa coisa. Agora a gente vai entrar na parte dedutiva, que por indução, a gente já fez os dois casos. Vamos fazer agora de forma generalizada. O que acontece? Se vocês forem parar para pensar, existe um triângulo retângulo aí que pode ser fechado. Já que nós estamos falando
de coordenadas de P e de Q, reparem nesse triângulo aqui. Vamos fechar esse triângulo, que por consequência é retângulo, já que existe uma reta paralela ao eixo das ordenadas e uma reta paralela ao eixo das abscissas. Essas retas, elas são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Se formam um ângulo de 90 graus, a gente tem a condição de que esse triângulo é um triângulo retângulo. Beleza, a mínima distância que a gente quer. Olha só, qual que é a mínima distância entre os pontos P e Q? Gente, vamos lá. Essa distância desse ponto aqui, qual que seria a distância desse ponto até o ponto Y? Em outras palavras, quanto mede toda essa distância? Já que nós estamos falando de... aqui está incluído o ponto zero, né? A origem. Todo esse tamanho mede x. E todo esse tamanho mede x0. Ou seja, é a variação entre os dois pontos. Se isso tudo mede x e isso tudo mede x0, qual que é a medida desse pedacinho aqui? É x menos x0, professor? É isso. Fantástico. Essa medida mede x menos x0. Você está medindo todo e tirando uma parte. Se você tem essa medida e tira essa, você acaba tendo o pedaço que fica. E eu vou colocar em módulo, porque distância é dada em módulo. Isso é x menos x0. Só que a gente vai acabar elevando isso a uma potência e vai acabar que vai ficar positivo. E olha só, de modo semelhante, quanto vale esse pedaço todo, da origem até a abscissa do ponto? Abscissa não, a ordenada do ponto Q. Vale y. E quanto vale a medida que vai da origem até a abscissa até a ordenada do ponto P? Vale y0. Se isso tudo vale y e isso tudo vale y0, quanto que vale a medida desse ponto? Quanto que vale a medida desse segmento? Professor, a medida desse menos a medida desse. É isso aí. Muito bom. Isso é y menos y0. E olha só, a distância é essa que a gente quer. É a distância do ponto P até o ponto Q. Fechou. Vamos lá. Existe um teorema bastante interessante que vocês já devem ter visto no triângulo retângulo. Esse é o teorema de Pitágoras. Essa parte é a parte mais fantástica, a parte do método dedutivo, indutivo-dedutivo. Por que ela é fantástica? Porque você consegue aplicar de imediato a distância entre esses dois pontos. O que a gente vai fazer? Aplicando o teorema de Pitágoras, vamos ficar com o seguinte. Isso é a hipotenusa ao quadrado, a distância PQ, d de PQ ao quadrado é igual a 1 dos catetos ao quadrado. Você pode escolher tanto x quanto y. Eu vou escolher primeiro o y. Y não, o x. Isso é 1 cateto ao quadrado, ou seja, isso fica é o módulo dessas coordenadas. Isso fica x menos x0 ao quadrado, mais a medida do outro cateto ao quadrado, y menos y0 ao quadrado. Que bonito. Eu
Eu vou apagar essa parte do plano cartesiano para a gente fechar a construção dessa ferramenta da geometria analítica. Quem quiser tirar um print, tá aí. Fechando essa linda ferramenta da distância entre dois pontos. Gente, a gente quer descobrir só a distância entre P e Q, só que ela está elevada à potência 2. Para você tirar a potência de um número, tudo que está do lado tem que estar do outro. Ou seja, isso é uma igualdade. Tudo que a gente faz de um lado, a gente precisa fazer do outro. Já que nós estamos com a potência 2, da distância entre dois pontos, nesse caso, a gente tira a raiz quadrada dos dois lados. E olha só, por propriedade de raízes, a gente tem potência 2 raiz quadrada. Isso vai virar somente a distância entre P e Q. A distância entre P e Q é igual a raiz de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Tá aí, acabamos de encontrar a distância entre dois pontos quaisquer no plano cartesiano. E reparem o seguinte, quando a gente está falando de distância, a gente está falando de variação. E variação, nós podemos encontrar também essa fórmula exatamente também desse jeito. Isso é a variação dos pontos em x ao quadrado mais a variação dos pontos em y ao quadrado. Que maravilha! Demora um tempo para a gente perceber essas coisas, mas com ferramentas matemáticas básicas, a gente consegue fazer a generalização da fórmula da distância entre dois pontos. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido, se divertido assim como eu me divirto todo santo dia. Me desculpem a demora por ter ficado um tempo bem distante desse canal, mas por razões acadêmicas, acaba que a gente não tem muito tempo para se dedicar a outros tipos de atividades nesse canal. Mas eu pretendo postar vídeos mais regularmente, num intervalo de tempo um pouquinho mais curto. E é isso. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve. Para mais vídeos como esse, leva para quem estiver precisando. E é isso. Tamo junto. Valeu!